Bom dia. Nós vamos estar agora fazendo um rápido exercício de como criar atividades dentro do ambiente do MS Project 2013. Eu estou então com um arquivo novo, então totalmente zerado. Estou levando o meu cursor no campo nome da tarefa e vou então fazer uma demonstração de como fazer as inserções. Num projeto real, você vai querer preparar antes o ambiente e o calendário. Nesse nosso caso, nós vamos direto para a criação do que a gente chama da EAP, Estrutura Analítica do Projeto, ou EDT, Estrutura de Decomposição do Trabalho. Em inglês também é chamado de, aliás, unicamente chamado por WBS, Work Breakdown Structure. Eu vou então organizar o projeto pensando nas suas grandes famílias de atividades. Então eu vou criar primeiro o grupo de atividades A, o grupo de atividades B, o grupo de atividades C e o de atividades D. Eu poderia ter criado um abaixo do outro, mas como eu já sei que vão ter atividades detalhe ou atividades filha, eu já deixei um espaço para isso. Tá? O Project permite você inserir linhas com facilidade e deletar. Vamos ver isso na sequência. Vou agora, usando letra minúscula, criar as atividades que vão fazer parte do grupo da família A. Vou inserir também o conceito de marco, que é uma atividade de duração zero, que normalmente caracteriza uma mudança de estado, ou seja, antes eu não tinha uma determinada coisa alcançada e agora eu tenho. Então, usamos isso para também caracterizar entregas dessa família ou entregas do projeto. Então, reparem, você vai simplesmente digitando as atividades direto no campo. Nesse sentido, parece que essa tabela é similar ao Excel. Depois nós vamos ver que ela não é a mesma coisa. É bem particular por conta da especialização do software MS Project. Bem, se eu quiser editar um texto que eu fiz errado, a digitação, eu vou ali, aperto o F2, faço o ajuste, como em qualquer outro campo típico dos produtos da Microsoft. A atividade da família D, eu vou colocar um grupo maior de atividades detalhe, para depois mostrar como elas navegam dentro do contexto. Então, reparem, o primeiro item que a primeira parte que nós fazemos é essa. Se eu eventualmente achar que a atividade, por exemplo, D4, com o nome dela, devesse fazer parte da família B, eu simplesmente viria aqui na linha. Observem que o cursor ele muda de símbolo, então nós temos um mais, quando eu vou aqui no lado ele tem uma setinha aqui, essa divisão, e se eu avançar um pouquinho mais, e clicar aqui em cima do 17, ele vai mostrar o símbolo nas 4 direções. Se você apertar o botão da esquerda do mouse e segurar, você leva essa atividade para qualquer lugar do teu cronograma ou da tua lista. Reparem, estou levando entre o C1 e o C2. Quando eu soltar o botão, a D4 vem para essa nova posição. Então eu posso navegar com facilidade com as atividades. Depois que eu crio essa lista, eu habitualmente gosto de fazer a listagem e depois eu organizo em famílias. Mas o que eu vou fazer agora, você poderia ter realizado tão logo você tivesse terminado de digitar as atividades da família A. Ou seja, agora eu vou contar que essas atividades A1, A2 e o marco A fazem parte de um grupo ou da família A. Então agora eu posso marcar só os nomes. Vou ali no menu de tarefas e existe então o símbolo que eu estou mostrando aqui, que é o de recuar a tarefa. Clicando nessa setinha, que você vê aqui a setinha direita, ele vai
fazer com que essas atividades que estavam marcadas agora então fiquem recuadas para um nível. Se nós fizermos isso nas demais atividades, então lá, tarefa, recuar, tudo isso vai ficar estruturado dentro então do que nós chamamos de atividades de uma família. Então vou tarefa e assim sucessivamente. Esse processo ele tem um objetivo de organizar melhor as atividades que você vai estar conduzindo dentro do teu projeto. Outra coisa interessante, agora que nós já fechamos essa organização, se você reparar, nós temos aqui um símbolo de tipo de um triângulo apontado para baixo. Se você clicar sobre ele, ele vai esconder ou vai deixar com que o usuário veja somente as atividades do nível que eu marquei. Para ampliar ou fechar isso com mais rapidez, veja só, nós estamos trabalhando no menu tarefa. Eu vou para o menu de exibição, trabalho em estrutura de tópicos, que é o nome então que nós temos no MS Project 2013, e aqui eu posso mostrar subtarefas, ocultar, e no meu caso eu quero mostrar todas elas. Então, clicando em todas, ele abriu com todo o conjunto. Eu também posso trabalhar em níveis. Então, por exemplo, se eu quisesse agora só o primeiro nível, que é o A, o B ou o C, eu clicaria nível 1 e ele imediatamente faria essa organização. Para nós percebermos o que seriam mais níveis, eu teria que ter então uma decomposição ainda maior. Então eu vou voltar aqui para ter todas as tarefas. Para evidenciar isso, eu vou agora fazer uma inserção de atividades. Posso usar tarefa e aí eu vou dentro do conjunto das tarefas fazer uma inserção, criado o espaço, você vai então escrever, aqui no meu caso vai ser D41. O fato de eu ter deixado o nome D4 dentro da família C, nesse momento não tem grandes problemas. Vou inserir agora mais uma tarefa, então usando o caminho regular, mais uma que vai ser a D42. Se eu marcar agora as duas, que eu posso marcar desse modo, ou marcar aqui nessa situação, eu vou poder fazer o quê? Chegar aqui novamente. Bem, com isso marcamos, criamos atividades. Se eu eventualmente quiser apagar, é muito simples, eu vou aqui, aperto a tecla deletar, como vou fazer nesse momento. Se eu clicar deletar só no nome ou só na coluna do nome da tarefa, ela simplesmente vai eliminar o que eu escrevi ali, mas não vai eliminar a atividade. Se eu quiser eliminar toda a linha, eu vou clicar então no nome da linha, digito lá deletar, ou com o botão direito do mouse eu aperto aqui o excluir tarefa e ela vai eliminar, como foi feito aqui. Então, revisando o que nós mostramos, inserimos atividades, já utilizamos uma lógica de família de atividades, daí fizemos o recuo de atividades que estariam em níveis menores, ou seja, quanto mais recuada, maior o detalhe, e o último nível de recuo é o que representa a tarefa propriamente dita. Aqui mesmo, depois que a gente fez essa decomposição, a tarefa A passou a ser uma atividade sumário e ela em si já não representa o trabalho a ser feito no projeto. Mas A1, A2, sim. As atividades marco, elas, para estarem adequadamente digamos, digitadas, eu teria digitado aqui a duração dela como 0.